momento de aprendizagem, mais um momento de construção coletiva, né? Mais um momento de diálogo. Eu quero falar com vocês que toda a nossa reunião ela vai ser gravada, sabe? E eu acho que isso é importante, né? Para a gente conversar, poder ter um diálogo tranquilo. Nós vamos iniciar todo mundo com os microfones desligados mesmo, né? Como é de praxe. Depois, a Denise vai fazer a explanação e no final nós vamos abrir um momento para a gente conversar. Aí, o que eu peço a vocês? Todo mundo que quiser falar, vai ter aí a mãozinha, levanta a mãozinha, né? E aí a gente vai fazendo essas trocas, ok? Muito obrigado por cada um de vocês que está aqui hoje, nesse sábado, né? Estava pedindo uma cama um pouco a mais, mas Deus sabe de cada coisa, sabe? Tá bom? Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. Denise, está com você. Obrigada, Letícia. Eu gostaria só de vocês me sinalizar se o som está bom, porque eu estou sem microfone, mas eu acho que dá para a gente continuar, né? Desde já eu agradeço e é muito emocionante ver tanta gente que eu conheço, que a gente já cruzou aí por tantas experiências, trabalhando pelo bem comum, né, da nossa comunidade. E quando a gente vai falar sobre esse tema, é um tema que é muito difícil, porque ele é um tema que envolve tantas coisas, né? Mas é também muito necessário e atual. A gente precisa abordar isso, seja com meninos novos, desde criança, a gente tem que pensar a questão das violências, né? Não é uma violência só, são muitas violências. E a gente precisa falar disso justamente como uma forma de prevenção. Eu achei por bem a gente colocar uma pergunta, né? Até quando? Porque a questão da violência, a gente fica vendo, cada dia sai uma notícia, e a gente tem que se perguntar para a gente não acostumar com essa temática da violência. A gente vai falar um pouquinho sobre a violência da mulher, porque ela é específica, mas, na verdade, quando a gente está falando de violência, a gente está falando de muitas violências, e é uma violência sistêmica, porque ela abrange muitas coisas, né? E todos nós somos afetados. Não é só uma mulher que você sabe que vivenciou isso, mas toda a família afetada, a comunidade afetada, os grupos que ela participa, as relações dela de trabalho e também dos outros atores. Os filhos são afetados, os pais dessas pessoas violentadas são afetadas, os amigos, todos, de alguma forma, são afetados por aquilo que acontece. Às vezes a gente está vivendo ou vê alguma notícia, mesmo que gente que a gente não conhece, né? A gente está vivendo ainda o impacto daquela questão do menino que morreu agora há pouco tempo, Henry, né? Lá no Rio de Janeiro. Que violência, né? E tudo está ligado, a violência contra a mulher, a violência emocional, a violência física, toda a família foi afetada, a classe política foi afetada, porque o provável violentador era um político, e todos nós parece que está aqui dentro da nossa casa aquela violência também. E não é assunto, então, só para duas pessoas que, porventura, estejam brigando. É um assunto que diz respeito a todos e toda a sociedade. E nós, como educadores, como pais, como jovens, como adolescentes, nós somos afetados e isso diz respeito a gente também. Por isso que a gente tem que falar. É uma temática muito complexa, que envolve muitos sistemas, muitas causas, são multicausas que envolvem a questão da violência, e também é uma temática
contraditória, porque geralmente as violências acontecem onde há vínculos afetivos, né? Então, é amor e ódio, é carinho e é tapa, é carinho e é mentira. Então, é muito contraditório isso. E as pessoas que estão envolvidas vão vivendo um ciclo de violência e de momentos em que, às vezes, estão vivendo coisas boas nessa relação, que agora vai dar certo, e outros momentos que parece o fim do mundo, que não é possível que a gente viva assim, que todos estão sofrendo, que a gente tem que fugir, que a gente tem que chamar a polícia. Então, há um conflito emocional constante nas questões da violência. E tem uma coisa importante, é que a violência é aprendida. Ela não é inata, a gente aprende nas nossas relações, nas nossas vivências, na nossa cultura, que se vive dessa forma, se resolve os problemas de uma ou de outra forma. E isso nos traz para um outro polo dessa questão da violência, é que a cultura de paz é aprendida também. E isso nos remete à esperança. Ora, se eu aprendo a violência, eu também posso aprender a cultura de paz. E isso nos dá uma dica, como educadores, né, de que a gente precisa enfatizar, né, a cultura de paz e as relações saudáveis e tocar em assuntos que, às vezes, a gente traz como sendo normais no nosso meio e que vão, muitas vezes, suscitar, né, as violências que a gente vive. E daí, eu queria só citar para vocês, rápido, alguns mitos. Mitos são formas de viver que a gente acha que é assim mesmo, e que vão se solidificando nas nossas relações, na nossa comunidade, na nossa família, e a gente vai achando e vai repetindo isso como se fosse normal. Ora, se a violência é aprendida, a gente vai reproduzindo essa violência de geração em geração, ou de grupo em grupo, e as nossas falas e as nossas práticas, as nossas ações vão fundamentando isso que a gente pensa aí. Então, eu vou ler aqui que vocês vão se identificar com muitas dessas falas assim. E são o seguinte, as frases. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. As violências domésticas só acontecem em famílias de baixa renda e pouca instrução. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. A violência doméstica não ocorre com frequência. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar o pai sem filho. Se identificam ou já ouviram muitas dessas frases e mitos que são colocados como verdade? Tem mais aqui. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa. Já ouviram tudo isso? Os agressores não sabem controlar suas emoções. A violência doméstica vem de problemas com o álcool, com as drogas ou com doenças mentais. A Lei Maria da Penha é inconstitucional. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto para o homem quanto a mulher. A Lei Maria da Penha só foi feita para as mulheres se vingarem dos homens. Então, essa série de frases são mitos ou são verdades que as pessoas vão acreditando e vão reproduzindo, e isso vai se tornando uma prática
nas relações, no jeito de ver e de interpretar os atos de violência. Isso tudo é muito sério, porque leva tempo, mas vai justamente das nossas relações, dos nossos grupos, das nossas práticas educativas. Então, a gente muitas vezes repete e acha e considera que essas coisas são realmente desse jeito. E a gente sabe, ao longo do estudo da violência doméstica, que essas coisas prejudicam totalmente e multiplicam, né, as questões da violência. Então, se a violência ela é tão sistemática assim, faz parte do nosso sistema cultural, das nossas crenças, dos nossos mitos, da nossa prática, é importante que, para vencer, a gente enfrente elas, né? É um problema que a gente tem que encarar. É um problema, inclusive, de saúde pública, né? E a gente não pode silenciar. Por isso que a gente volta a falar, por isso que a escola, os sistemas de ensino, as turmas, as igrejas, a polícia militar, todo mundo tem que falar disso, para a gente trazer à tona aquilo que é tão ocorrente no dia a dia das famílias e das pessoas e da vida das mulheres, que a gente não pode ficar calado. Quanto menos a gente falar, mais vai acontecer, mais os mitos vão silenciando e trazendo tristezas, sofrimentos, mortes, que a gente precisa enfrentar e para prevenir, para deixar de acontecer, para mudar a nossa forma de pensar e de agir. O contrário da violência é o diálogo. Alguém está falando aí? Está tudo bem aí? Estão ouvindo? Alô? Sim, a gente está ouvindo bem. Viu? Então tá bom. Pode continuar que a gente está ouvindo muito bem. O contrário da violência é o diálogo respeitoso que produz o acordo e a paz. Então, enfrentar a violência pressupõe que a gente mude o nosso jeito de comunicação. A gente tem que aprender a viver e a ter uma comunicação positiva. E é aprender mesmo, a gente tem que buscar formas diferentes da gente conversar, da gente lidar com os problemas, da gente resolver, da gente sentar e colocar os pressupostos, né, de um diálogo que leve a acordos, a respeito, a considerações diferentes do que a gente fazia no passado. Me permitam citar uma coisa tão recente que aconteceu ontem. Ontem de manhã, na hora que eu estava me arrumando para começar o dia, uma pessoa chegou aqui em casa para fazer uma obra e contou, nossa, teve um crime lá no meu bairro. E aí contou a história. E depois eu fui ler na internet, aqui, no nosso jornal, né, que tem, e eu vi a história. Eu falei assim, típica consequência de violência familiar. Não sei quem leu lá as historinhas, né, desse crime que aconteceu ontem. E foi... no passado houve uma violência doméstica de um homem contra uma mulher, e agora, me parece, 10 anos depois, essa violência ainda está gerando outras violências. Então, é assim que a violência faz, ela vai penetrando o sistema da sociedade, o coração das pessoas, a mente, o jeito de pensar, de viver, e em qualquer tensão ela acontece. E me permitam-me citar também, não um caso, mas uma coisa que está acontecendo no Brasil e que a gente tem que se posicionar contra, e isso diz tudo a respeito da violência, é a questão das leis que estão sendo tentadas passar pelo Congresso
com respeito ao porte, à posse de armas no Brasil, né? Em que a gente vê isso se multiplicando. E todos os estudos mostram que a tendência é, se eu tenho mais armas, eu tenho mais violência, eu tenho mais mortes, eu não tenho defesa da população, eu não tenho resolução de problemas, eu tenho mortes, né? Um dá um tiro, outro dá outro, e assim acaba aquele pseudo problema. E a gente sabe que na prática não é isso. Então, todas essas coisas perpassam a questão da violência, né? Então, quando a gente, como educadores, como pais, como cidadãos, como políticos, tal, a gente se levanta contra a questão das armas, né, da liberação de armas no Brasil, a gente está falando na prevenção das violências nas nossas comunidades, nas nossas famílias e assim por diante, né? E vamos lá, então, adiante, né? Eu preciso enfrentar o problema e a gente pode só citar muitos dos dados hoje que tem. Eu peguei alguns dados do Instituto Avon. O Instituto Avon trabalha já há alguns anos com a questão da violência contra a mulher, né? E ele trouxe, então, de pesquisas que tem de vários institutos aí pelo Brasil, por exemplo, o crescimento do assédio virtual nos últimos 3 anos. Então, o computador, as redes, têm sido uma grande disseminadora, né, de coisas boas, mas também de violências de uns para com os outros, de forma que ampliou isso. E tem se criado leis e formas tal de barrar isso, né? As leis são para isso, para dar limites. Outra coisa que os dados nos falam, que 23% indica a violência física como o desabafo mais expressivo no meio social. Então, se eu não estou gostando, eu dou um tapa, se eu não estou gostando, eu grito, se eu não estou gostando, eu tiro uma faca, se eu não estou gostando, eu ponho para fora de casa. Se eu não tô... Então, as violências físicas que afetam, né, o nosso corpo e a nossa saúde, elas são cada vez mais existentes. 60% das mulheres assassinadas por serem mulheres morrem até os 40 anos. Então, a violência é uma violência que afeta gente jovem, né? Adultos jovens, porque tratam as questões da vida de forma agressiva. 61% das mulheres assassinadas são negras. Então, hoje a gente já sabe que a violência contra o jovem negro, ela é muito ampliada, e também a violência contra as mulheres negras é maior do que a violência contra as mulheres brancas. Que coisa, né? Como o nosso Brasil está estratificado em tanto de coisas que são tão melindrosas com a sua história de escravidão, de opressão, de exploração, e que hoje, tantos anos depois, ainda se expressam nos dados que a gente tem da nossa sociedade. 90% dos assassinatos de mulheres é cometido pelo companheiro ou ex-companheiro. Então, são relações próximas, né? Relações de amor, relações de viver junto, de família, de sonhos, que são quebradas, né? Por causa da violência. 2 em cada 3 estupros no Brasil acontece com crianças menores de 14 anos. Então, a violência, ela não se dá só com adultos, só com idosos, mas, sobretudo, também com crianças, né? As crianças têm sido alvo das violências, e essas violências começam em casa, se dão principalmente em casa. 82% dos casos acontecem com mulheres e meninas, a cada hora, 4 meninas em até 13 anos são estupradas no Brasil, 52% das mulheres não faz nada depois de sofrer a violência. Isso é um dado muito importante, porque que a gente, como mulher, né, se submete a isso, deixa acontecer, o que está acontecendo na sociedade que não tem portas abertas para o acolhimento e para denúncia, para justiça, né, e para entender
que essas violências são crimes e precisam ser responsabilizadas. 2 em cada 3 assassinatos acontecem dentro de casa, 76% das mulheres já sofreram violência e assédio no trabalho. Então, esses são alguns dados, a gente nem precisa guardar tudo isso, não, mas são dados que nos ajudam a saber que a questão da violência e da violência contra a mulher não é só uma questão de fala, né, de grupos feministas, de militantes, não. É um dado que existe no Brasil e que precisa ser enfrentado por todos nós. Essa é a questão. Existe também alguns tempo que eles colocam, o tempo e as incidências uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos, 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia, uma pessoa trans ou gênero diversos é assassinada a cada 2 dias, e uma mulher registra agressão sobre a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. Isso aí são dados do Brasil, né? E que são subnotificados também. Às vezes as pessoas vão e dão essas ocorrências, depois tiram, ou chegam até a porta e não tem coragem, ou então não são recebidas de forma adequada dentro dos sistemas de polícia, né, nas delegacias e assim por diante. Né? É importante a gente está falando de violência, mas a gente tem um marco de definição, né? Então, a gente usa muito a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão responsável por pensar para a gente um pouquinho das questões de saúde, e ela traz, então, essa definição para a gente. O uso intencional de força física, ou do poder real em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, aqui a gente tem uma definição muito ampla, que não envolve só a questão física, né? Ela envolve outros prejuízos para o desenvolvimento, para uma vida digna das pessoas, e que envolve alguns elementos, principalmente o elemento do poder. As pessoas usam o poder que ela tem, a força que ela tem, a idade que ela tem, o mais que ela tem em relação a uma outra pessoa que é menos privilegiada ou está em situação de dependência. E isso é muito, muito difícil, porque a gente pergunta por que se deixa violentar, né? É porque tem essa dependência, tem esse poder, tem essa força que inibe, dá medo, e aí as pessoas ficam paralisadas diante da violência. A violência paralisa, e por isso que se precisa de redes de apoio para que a gente acolha pessoas que estão vivendo violências, crianças, mulheres, idosos, para que eles possam ser apoiados e juntos eles enfrentem as consequências da violência e os caminhos, né, do retorno a uma vida digna. E dentro dessa questão da violência, a gente retira, né, o aspecto tão grande que é o aspecto da violência contra a mulher. Então, que vem de agressões físicas, psicológicas, moral, patrimonial, sexual. Então, todas essas violências, eu não vou falar de cada uma delas, mas são fatos. Então, quando a gente está falando de violência contra a mulher, a gente não está falando só de violência sexual, a gente está falando de múltiplas violências, e elas se acontecem muitas vezes de várias formas dentro dessas relações, né, que ela tem com os agressores. Então, a Lei Maria da Penha, que é uma lei hoje que precisa ser mais e mais conhecida para a gente, ela traz, então, a especificação e a definição de cada uma dessas violências. Eu não vou falar de cada uma delas, eu só vou trazer alguns dados característicos da violência, né? Ela é rotineira, ou seja, ela acontece no dia a dia, né? Na vida, de manhã, de tarde, de noite.
com pessoas novas, pessoas velhas. Então, é no dia a dia, na vida, que ela acontece. Então, é sempre que vai acontecendo. Quando a gente está achando que a vida está mais normal, elas acontecem. Ela incide prioritariamente sobre crianças, mulheres, idosos e pessoas deficientes também, né? As violências caem sobre esses grupos, que são grupos mais vulneráveis. Ela é de caráter privado e por isso ela é silenciada. O que quer dizer isso? O caráter privado é dentro de casa, né? Ninguém mete a colher, né? A gente viu a frasezinha lá. Então, olha, aconteceu isso aqui, ninguém fala com ninguém, não procura ninguém, aqui todo mundo quieto, fica quieto, cala a boca, não sai de casa. Então, é dentro de casa. Então, é à noite, é em lugares ermos, né? Então, as violências, elas são escondidas e elas querem ser silenciadas, porque se elas vêm à tona, alguma coisa tem que acontecer em relação à justiça e a trazer de vida àquela pessoa que foi violentada, né? Na nossa sociedade, ela é naturalizada. Não, é assim mesmo que faz. A mulher assim tem que apanhar mesmo. Não sei o que ia acontecer com isso, filho meu apanha mesmo, né? Esse velho não sabe de nada, eu tenho que forçar ele a fazer aquilo que eu quero. Então, assim, vai se naturalizando as violências, né? E se cria um padrão cultural de que é assim mesmo, e ter saudações, né? Há famílias, núcleos familiares, que se tem um histórico de incesto, né? Incesto, para a turma que ainda não está acostumada com esses termos, é quando os pais ou os avós têm relações com os filhos, vai de geração em geração, os filhos vão nascendo entre eles mesmos, que não há uma restrição, né? Um jeito de viver normal, as pessoas ali têm as relações e isso acontece. Então, tudo isso vai se naturalizando, né? E a violência também, ela tem uma distorção do que seja o poder ou a autoridade e o dever familiar. É mais ou menos o seguinte, eu sou o pai, eu mando em todo mundo tem que fazer o que eu quero. Onde, na verdade, os adultos, os pais, né, os adultos cuidadores, eles têm o dever de dar uma vida digna para as crianças, de fazer aquela família crescer totalmente, todo mundo junto com todos os seus dons, toda família, uma família saudável, uma família em que todos têm oportunidade de crescer, de viver, de desenvolver os seus dons, de ser respeitado, de ter as suas diferenças. E nas violências isso é barrado, porque quem manda, quem tem autoridade, quem é autoritário, é que tem o poder de dominar. E daí essa família não cresce, não tem uma vida sadia, né? E as violências, ela acontecem nas desigualdades. Desigualdade de gênero, o que é isso? É quando eu acho que quem é homem é mais do que mulher, de que quem é homem tem que ganhar mais do que quem é mulher dentro da mesma função, de quem é homem pode falar e a mulher não pode falar. Então, a desigualdade de gênero é o desequilíbrio entre os direitos e as possibilidades de viver de forma sadia e como parceria, como um acordo de lealdade, de amor, de respeito uns com os outros. E essas desigualdades se dão no gênero, entre ser homem e ser mulher, o que é valor para homem e para mulher é diferente, entre a idade, os adultos valem mais do que as crianças não vale nada, ou de geração, os velhos não têm tanto valor como os jovens, e assim por diante. Então, as violências têm essas características sempre, e que se reproduzem nas formas dela aparecer, né? Nos casos que a gente vai ouvindo por aí, a gente pode achar esses elementos aí.
ela também é um ciclo, né? A gente sempre ouve falar do ciclo da violência, em que há ataques violentos por causa de alguma coisa que aconteceu e não souberam resolver, né? Minta, começa aqui, ó, aumento da tensão, começa as brigas, o caso não foi resolvido, aí para resolver tem um grito, tem um tapa, tem uma ameaça, né? Tem trancar em casa, tem uma forma assim, e depois isso muda, e não, desculpe, eu fiz sem querer, tal, e começa uma lua de mel, e aí esse ciclo se repete, porque as pessoas que são violentadas, elas sempre querem que a coisa dê certo, que a família fique bem, que não aconteça mais, mas quando esse ciclo começa, ele vai se aumentando o nível de violências, quando não se é quebrado esse ciclo e não se tem ações concretas na vida das pessoas que viveram. Vamos adiante aqui, né? Bom, eu sei que tem alguns alunos aí e tem muitas pessoas que já viveram e já viram muita coisa na vida, e eu vou fazer algumas perguntas e que você pode pensar em situações que ou você viveu ou você viu, e que também ajudam a gente a ajudar outras pessoas que estão vivendo situações de violência. Em especial, a violência contra a mulher. E as perguntas são as seguintes: você tem medo do temperamento do seu namorado ou namorada? E aqui a gente pode pensar tanto os namorados, e daí a juventude está aí como alunos, né? Mas também nas relações de companheiro, qualquer tipo de relações de afeto próximas, a gente pode ver isso. Você tem medo do temperamento dele? Eu não sei o que vai acontecer, o que ele vai falar, como que ele vai acordar. Você tem medo da reação dele quando não tem a mesma opinião que você? Ele constantemente ignora os seus sentimentos? Ah, eu não estou gostando disso. Não, tem que gostar, não. Eu que mando e está acabado, né? Ele ou ela constantemente ignora os seus sentimentos, gosta das coisas, não goza das coisas que você fala. O que você fala, ele goza, desdém, alguma coisa. Procura ridicularizá-lo ou ridicularizá-la, fazendo sentir-se mal em frente aos seus amigos de outras pessoas? Alguma vez ele ameaçou, agrediu você? Alguma vez ele bateu, deu pontapé, empurrou, atirou algum objeto? Então, essas são algumas perguntas. Você não pode estar com seus amigos ou com sua família porque ele tem ciúmes? Alguma vez foi forçado a ter relações sexuais sem querer? Tem medo de dizer não quando não quer ter relações sexuais? É forçado a justificar tudo que faz? Está constantemente ameaçando revelar alguma coisa do relacionamento de vocês? Já foi acusado injustamente de estar envolvido em ter relações sexuais com outra pessoa? Mesmo amizade, né? Sempre que quer sair, tem que lhe pedir autorização? Então, a gente percebe aqui nessas perguntas que muitas pessoas vivenciam isso, que é uma relação de dominação, de poder sobre a outra pessoa, de posse, né? E numa relação sadia de amor, não pode haver isso. Tem que haver respeito, diálogo, consideração, diferenças e assim por diante. Então, se alguma dessas perguntas dizem respeito à relação que você está vivendo de outras pessoas que você conhece, aí tem sinal vermelho para uma relação violenta, abusiva e que pode gerar muitos e muitos problemas. E todas essas, embora sejam relações de parceiros íntimos aqui, essa forma, né, de viver, de fazer, ela vai se refletir nos demais membros da família. Bom, quando a gente fala em violência, a gente tem que falar assim, e aí, até quando, né? Isso vai sempre acontecer assim, né? E aí eu tenho que pensar em algumas coisas que me dão esperança, que tem que trabalhar principalmente com a prevenção. A gente não quer ter que
receber, ter um grande número de denúncias, né? A gente não quer ter um tanto de homens ou pessoas que violentaram sendo presa. A gente quer prevenir. O que é prevenir? Anteceder, fazer alguma coisa para que essas relações violentas não aconteçam nas famílias, na sociedade, nos grupos que a gente participa, na vida dos alunos e dos professores, e assim por diante. Vale aqui uma experiência que vocês já ouviram falar da Luísa Trajano, né? Que é aquela dona da Casas Luiza, como é que é? Coisa de móvel, tem um nome lá, que vende móveis, ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. A empresa dela, que é uma empresa grande, que é gerida por mulheres, né? A história dela é muito legal, está fazendo já há alguns anos um trabalho. Por quê? Porque constantemente ela chegava para trabalhar e alguma mulher não ia trabalhar. Mas o que aconteceu? Violência doméstica. E no outro dia, outro não vinha. E assim por diante. Então, ela falou, não, a gente tem que prevenir. E aí ela começou um projeto, acho que chama Rede Brasil de Mulheres, alguma coisa assim, né? A Avon também. Então, assim, as pessoas vão se juntando para enfrentar antes que aconteça, né? Para que a gente saiba que a gente precisa fazer antes, para que não haja tanto prejuízo, né, na vida das pessoas. Então, algumas coisas assim que até se repete daquelas perguntas que eu falei, que é o seguinte: perceba qual o modo que o seu parceiro fala com você. Isso é uma coisa que a gente pode olhar, anteceder, e dependendo de como ele falar, essa situação precisa ter uma intervenção, ter uma pessoa que ajude vocês a lidar diferente com a forma de vocês viverem. Fica de olho em ciúmes extremos, atente-se para padrões de possessividade. Não posso, você é minha mulher, eu não quero que você faça isso, não sei o quê, né? Tá bom, mas vamos conversar, o que está acontecendo? Não, simplesmente não faça, não quero, não gosto, né? Porque não é assim que a gente deve tratar as coisas na vida. Observe como seu parceiro trata os pais, adote uma política de tolerância zero para a violência e intimidação, encerre o relacionamento assim que acreditar ser necessário, busque ajuda de pessoa madura, de sua confiança, ignore as desculpas e vá à polícia caso seja necessário. Então, aí tem algumas coisas que deixam alerta uma família, uma pessoa que está vivendo situações de violência. Aqui são mais adultos, né? Com criança a gente vai trabalhar de outras formas, mas também são importantes a gente trazer. E a nível coletivo, de comunidade e tal, tem algumas coisas que a gente tem que falar para a gente pensar e enfrentar o problema. E daí eu vou citar aqui, são poucas formas, mas que nos levam a pensar que a gente precisa se organizar sempre mais para enfrentar a questão da violência. Bom, uma delas é o fortalecimento e a capacitação das redes de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui a gente está falando dos sistemas das políticas públicas, né? A gente tem CRAS, a gente precisa de um CREAS, que é um sistema mais específico para questões de prevenção, de abordagem da violência, o setor jurídico, né? Todos os órgãos e as entidades e as lideranças que podem, de alguma forma, influenciar na cultura e no jeito da gente pensar a violência na nossa cidade. Há cerca de 2 meses eu participei de um seminário que foi promovido pela Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas Gerais já há alguns anos vem se especializando, né, estudando e melhorando as condutas que elas têm que ter com situações de violência. É importante falar que as ocorrências policiais que existem para a Polícia Militar, a maioria são questões de violência familiar, né? E isso
precisa de uma abordagem que tenha mais especialização, e a Polícia Militar também está fazendo essa capacitação para aprender a lidar com essas situações de conflitos familiares que geram violências mais sérias, né? Realização de campanhas educativas, que inclua capacitação e a produção de materiais. É muito importante que todos os órgãos e todos os sistemas de políticas públicas trabalhem com campanhas educativas. A gente tem que falar da prevenção da violência, porque é essa prevenção que vai fazer com que a gente tenha uma vida menos imbatível do jeito que a gente está vendo, né? Então, quando hoje vocês abrem a escola para a gente conversar um pouquinho sobre a violência, a gente está fazendo um pouco, né, desse papel educativo e de ter materiais. Eu tenho pelo menos 2 materiais que são para alertar a questão da violência com namorados, como aquelas perguntas que eu coloquei ali, né? Então, a gente precisa trabalhar isso também, né, na nossa juventude, porque desde criança eles viram violências e às vezes ele vai reproduzir isso na família dele também. Outra coisa que a gente pode vivenciar e fazer, né, a nível comunitário é que os serviços de saúde, as unidades básicas de saúde, estejam cada vez mais preparadas e sinalizadas para a comunidade de que situações de violência também podem ser levadas para as nossas unidades de saúde. É muito interessante a gente pensar que os técnicos dessas unidades têm que ser treinados para essa temática da violência doméstica. A gente sabe, na prática, que muitas crianças ou muitas mulheres chegam nos sistemas de saúde, né, todas machucadas, caíram igual o menininho que a gente viu que morreu há 2 meses atrás, o Henri, todo machucadinho, menino. E as unidades de saúde têm que ter esse olhar treinado para identificar a questão da violência e para conduzir também pela rede uma forma de abordar essa temática, né? Criação e articulação das instituições de acolhimento, como casas-abrigo, como centros de referência para a mulher. Uma das questões das mulheres e às vezes não denunciar e não buscar ajuda, porque ela não sabe o que ela faz com a família dela, como que ela vai viver daí em diante. Então, grandes centros e regionais têm se articulado para ter um abrigo para essas situações de violência onde as mulheres são trabalhadas. Eu tenho uma amiga que trabalha com a gente no Claves, ela até é do Exército de Salvação, que é uma entidade social muito grande no Brasil todo. Ela trabalha com casa-abrigo de mulheres, e lá em São Paulo. Então, eles tiram a mulher da região delas e colocam em abrigos longe, né? É sigiloso, ninguém sabe onde elas estão, tal. E, às vezes, os homens, eu já tive uma situação com ela, que o pessoal ligou, fulana, o marido de Beltrana está rondando a casa. Então, assim, é toda uma questão tensa, né, da questão da violência, mas ter casas de abrigo e de abordagem para mulheres é muito importante. Outra coisa que hoje a gente começa a ver acontecer é a criação de grupos reflexivos com homens autores da violência. Por quê? Porque a violência está ligada com as relações de gênero e está ligada com a visão do que é ser homem e que é ser mulher também, e está ligada com a nossa cultura machista. E os grupos reflexivos de homens, eu tenho 2 amigos que trabalham com grupos reflexivos de homens, eles têm produzido algumas coisas interessantes, eles precisam refletir, né, para mudar a cabeça, né? Não é tão simples assim mudar a cabeça e a cultura dos homens e da forma de viver ou de se posicionar como homem, porque a gente tem muitas mudanças na sociedade, né? Hoje em dia a mulher trabalha, hoje em dia a mulher tem dinheiro na medida que ela trabalha,
não é mais igual antigamente, os nossos pais, os nossos avós. Então, a gente precisa rever as nossas posturas e o homem precisa estar revendo, né? Em casa, na divisão de tarefas, como lidar com o filho, e assim por diante. Então, grupos reflexivos, em que os homens pensem junto, que os meninos pensem junto, né? Homens que tenham essa coragem de se reunir e se questionar, né? Como eu vivo, como minha família pode... Eu posso ser uma autoridade, não autoridade, mas uma referência positiva, né? Como um homem para minha família, para os meninos, para as meninas, e assim por diante. Vocês, como professores, né? Homens também, é um desafio para vocês serem uma referência positiva para os meninos na escola. Então, hoje em dia já tem. O Instituto Promundo, se vocês quiserem anotar aí, Instituto Promundo, ele tem uma série de cartilhas que trabalham as questões das violências com meninos e meninas, adolescentes e jovens, e tem algum material específico para trabalhar a questão das masculinidades positivas, né? Construtivas, e bem interessante, as meninas que são especialistas aí, que trabalham com os grupos temáticos, tal, eu acho legal vocês pesquisarem esse material, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é estar sempre mais próximo do Poder Judiciário. Nesse encontro que a gente teve com a Polícia Militar, que teve o seminário sobre violência contra a mulher, há 2 meses aqui, a nossa juíza esteve lá. Ontem eu estava revendo a fala dela, doutora, esqueci o nome dela, Rafaela, doutora Rafaela, e foi muito preciosa a postura, a visão, a conduta da doutora Rafaela. E entre as outras coisas, ela falou que 1/3 dos processos aqui do nosso fórum diz respeito a violência doméstica, alguma coisa que tenha ligada a essas questões da violência doméstica. E aqui em Sabinópolis, há 2 meses atrás, ela falou que tinha 70 processos quando há afastamento do homem, do convívio da mulher. Eu esqueci, tem um termo certinho para isso aí, agora me fugiu. Então, 70, em Sabinópolis, 15 mil habitantes, 70 casos de afastamento, né, que não pode se aproximar da mulher por questões de violência. Então, assim, é um número altíssimo, né? E então a gente tem que estar próximo do sistema judiciário para que a gente dialogue, para a gente ver formas preventivas e abordagens que possam alcançar aqueles que estão vivendo situações de violência. E uma das sugestões das pessoas tal são as patrulhas Maria da Penha, né? Onde haja sistemas, parece que tem alguns lugares que já existe botões que você aperta e já sabe que está pedindo ajuda. Tem alguns, eu vi campanhas agora, eles estão fazendo a campanha de ter um X vermelho na mão para você ir nas farmácias. As farmácias estão já notificadas para identificar isso. Então, formas, né, de a gente identificar e de ajudar famílias e mulheres que estão vivendo isso. E para terminar, né, porque o tema é muito grande, a gente não dá conta de falar tudo, eu queria falar que a gente começou com a pergunta até quando, né? E a gente pergunta, Senhor, tem esperança, né? Será que a gente vai ver menos casos de violência contra a mulher, contra as famílias, entre eles, com as crianças? Que coisa, né? E eu queria falar que eu creio em utopia. E a utopia é um desejo de acreditar que a gente pode viver melhor do que a gente vive hoje, a gente pode ter menos casos, né, de medidas protetivas, era esse o nome, né? Eu não preciso ter 70 medidas protetivas, né, contra homens em relação a mulheres, eu não preciso que 1/3
dos casos que chegam ao judiciário sejam casos ligados à violência entre homem e mulher, entre família, diz respeito à família, né? E eu tenho que pensar nessa esperança, né, como um caminho em que a gente vai caminhando para se tornar uma sociedade, um povo mais justo, né, no jeito da gente viver. E para isso a gente tem que dialogar e construir novos acordos entre homens e mulheres, entre os jovens, tem que aprender isso, né? A gente tem que respeitar as diferenças, né? As pessoas são diferentes, cada um tem um sentimento, tem um jeito de viver, e a gente tem que aprender a viver junto com essas diferenças. A gente tem que ter novas formas de olhar o mundo, as pessoas, se posicionar diferente, ter uma prática diferente nas nossas condutas e nas nossas famílias, e ter em mente que o que é socialmente construído, ou seja, a gente fala, sempre teve violência, sempre vai ter, né? Ele também pode ser coletivamente transformado, a gente pode, junto, fazer tanta coisa, acreditando que isso vai ter um futuro diferente, uma sociedade, um grupo diferente, alunos diferentes, famílias diferentes, que eu vou ver algumas coisas serem transformadas, né? A gente vai diminuir, assim como a gente diminuiu o coronavírus, a mortalidade infantil, a gente vai ver crianças que não sabem ler e escrever, né? Jovens que não sabem ler e escrever, a gente vai também, a possibilidade de a gente diminuir as violências, né? E aí a gente tem que refletir, a gente tem que discutir, a gente tem que propor e tem que atuar para que isso aconteça. Não vai acontecer se a gente não se mover. Nós somos os atores, né, dessas mudanças e dessas transformações. E há sempre um novo caminho para a gente viver sem violência. E eu acredito nisso, por isso que eu estou aí com vocês e podem contar comigo na escola, que é um dos melhores e maiores locais em que a gente pode construir uma cultura de paz e ver transformada essa questão da violência na nossa cidade. Um beijo para todo mundo. Desculpe se eu falei muito. Fazer assim, vamos dar uns 15 minutos, mas se né, as demandas forem aparecendo, a gente vai conversando. E quem quiser falar, independente de ser de estudantes, ou de pais, ou de professores, a gente está aberto. Ô Letícia, queria dar uma palavrinha? Então, pessoal, para um momento de interação entre os alunos, os pais presentes, os colegas professores e a nossa convidada Denise, né, que está junto conosco. Pessoal, boa interação para vocês. Eu gostaria de passar aqui para vocês um link, que nesse link gostaria que vocês respondessem uma pequena pergunta para mim, para nós, que é algo do tema que a gente está trabalhando no momento, tá certo? A pergunta seria o seguinte: quais são os tipos de agressão que a mulher sofre? A gente sabe, né, que não é apenas uma única tipo de agressão, mas algum tema que a gente possa ser trabalhado até mesmo em sala de aula, algo que mais acontece na nossa região, no nosso município, tá? Eu enviei um link para vocês. Vou só apresentar para vocês como que vocês vão fazer, rapidinho, é coisa rápida, tá, pessoal? Aí tem essa pergunta: violência contra a mulher, que é o tema que a gente está trabalhando. Quais são os tipos de violência, de agressão que a mulher sofre? Então, nesse link que apareceu, pessoal, gostaria que vocês, né, nessa tela que está aparecendo para vocês, ao lado tem essa figura, tem a pergunta, e você digitasse a sua resposta. E assim depois clique em enviar, tá certo? É algo que a gente poderia trabalhar em sala de aula. Eu creio que hoje o tempo está um pouco curto para a gente,
mas é algo que a gente possa estar trabalhando nas nossas disciplinas também, como um projeto de vida, que é algo que a gente possa estar compartilhando, vendo informações, formas também de combater esse tipo de violência, tá certo? E assim que vocês estiverem respondendo, a gente possa compartilhar com vocês hoje também, tá bom? Eu enviei esse link no chat para vocês aí, tá compartilhando, certo? Assim, daqui a pouco eu posso estar apresentando o resultado para vocês, tá bem? E uma outra interação, que foi eu e a colega Terezinha Carvalhais, tá certo? A gente elaborou algumas perguntas. É um mural. Nesse mural, pessoal, tem duas perguntas. Como perceber que a mulher está num relacionamento abusivo? E a segunda pergunta, a quem pedir ajuda depois de identificar que a mulher está sofrendo violência? Sei que cada um vai ter uma resposta meio particular da sua forma de pensar, tá? Esse mural depois a gente pode estar compartilhando também para a gente ver as experiências, o que cada um sabe, o conhecimento sobre o assunto também, tá certo? Esse outro, vou compartilhar o link com vocês e apresentar como que vocês vão inserir essa resposta, certo? É um outro site, ele chama Padlet, tá? Ele é como Eu já respondi um lá, eu já respondi a primeira lá. Excelente, Letícia. Ótimo, o pessoal tá interagindo aí muito bem. Isso aí, pessoal. Vamos todo mundo participar, tá bem? Esse próximo, pessoal, ele é um site também, é como se fosse um mural. Nesse mural, pessoal, não precisa se identificar, tá bom? O que você respondeu. Eu vou apresentar para vocês como que vocês irão realizar esse trabalho, tá certo? A minha tela está aparecendo para vocês? Tá ok? Ótimo, pessoal. Então, aqui está para vocês as duas perguntas, número 1 e número 2. Para responder esse pequeno debate que a gente viu, né, com a colega Denise, aí tem essas duas perguntas. O que vocês vão fazer? Nessa tela que apareceu, lá embaixo, no canto inferior direito da tela, tem o mais. Vocês vão clicar nesse mais, ou nesse lápis que aparece. No título não precisa de colocar nada, tá bem? Vocês vão clicar em escrever algo. Vocês podem digitar o número 1 e sua resposta. O próximo, número 2, sua resposta. Assim que você finalizar, é somente clicar fora que sua resposta ficará salva para mim aqui, tá bem? Então, pode responder em modo anônimo, não precisa se identificar, tá certo? Aí, quando vocês vão digitando, não precisa aqui para mim as respostas, tá bem, pessoal? Então, quero ver todo mundo participando. E assim que eu receber as respostas aqui, eu vou estar compartilhando com vocês os resultados que a gente teve, tá bem? Se alguém colega que desejar falar algo aí, pode falar. Depois eu volto aqui para apresentar os resultados para vocês, tá bem? Não é quase isso é obrigatório? Não é obrigatório não, tá bem? Mas se desejar para compartilhar com a gente, seja bem-vinda. Bem-vindo, todo mundo aí, tá bem? Jean, ótima ideia, vai ser bom que a gente vai ter uma visão, né, no final, assim, mais ampla disso tudo também. Sim. E aí, pessoal, agora vocês podem interagir, a gente precisa de ter esse diálogo mesmo, tá? Tanto os professores, quanto os estudantes que estão aqui, os pais, o microfone está aberto. Denise, bom dia. Bom dia a todos os alunos e professores. Eu estou como professora de inglês na escola Monsenhor José Mantino. Eu, às vezes, como eu venho de um bairro mais pobre da cidade, vamos dizer assim, eu vejo e percebi e presenciei muita contra a mulher, muita violência contra a mulher. Por eu ter crescido nesse meio, Nova Pousada ali, que não é, como se diz, todos conhecem, eu creio que deveria existir uma forma de trabalhar essa mulher, porque normalmente ela não sabe o valor que ela tem. Ela acha que aquilo que ela tem é o que ela merece. Então, ela não se ama tanto a ponto de entender que dá um basta, depende dela também, porque ela tem um valor. Ela não precisa daquela pessoa para ser feliz. Ela tem valores que vão muito além do que ela pode imaginar. Então, eu penso que
deveria ter uma política pública, alguma coisa voltado para trabalhar com essa mulher, trabalhar o valor que ela tem, porque ela acaba se sujeitando a muitas coisas por achar que é aquilo que ela merece, que é aquilo que ela tem, que ela pode ter. E nós sabemos que ela pode ir muito mais além, mas eu acho que trabalhando isso com ela, psicologicamente falando, seria um bom caminho para todas, vamos dizer assim. Obrigada pela oportunidade. Joia, Cristiane, esse é um dos caminhos, realmente, que a gente fortaleça as mulheres para elas se verem como um ser de valor e a gente poder enfrentar, não é mesmo? Aquilo que está vindo. E sozinho a gente não consegue. Então, a gente precisa apoiar, estimular, conduzir essas mulheres para grupos de apoio. Eu sei que o CRAS tem, a gente fazia muito isso nos centros comunitários, quando a gente, no Nova Pousada, a gente tem grupo de mulheres, a gente faz bastante isso, mas é pouco, né? Então, assim, as igrejas deviam fazer isso muito mais, ainda mais tendo a noção, né, da gente ser imagem e semelhança de Deus, todas essas coisas. Então, assim, é isso mesmo. A gente tem que fazer grupos e pensar cada vez mais em como empoderar as mulheres para que elas enfrentem e tenham coragem, porque a decisão, né, de enfrentar a violência tem que ser muito da mulher. E as consciências têm que ir mudando a partir da gente também educar os homens numa consciência diferente e de eles falam de masculinidade não tóxica, né, ou tóxica, não sei como que pronuncia, mas é interessante isso e precisa ser pensado mais a miúde, né, para que a gente alcance outras mulheres. Não só de grupos, às vezes, famílias mais pobres, mas menos favorecidas, porque muitas mulheres, às vezes, têm posses, mas também se sentem da mesma forma e são agredidas também da mesma forma. Né? É isso. Ô, Jean, você pode falar, sua tela está apresentada aí. Ok, Letícia. Estou apresentando para vocês, pessoal, o nosso resultado, tá bem? Tá vendo? De acordo com o que vocês vão respondendo, a nossa interação vai sendo alterada aqui na tela. E a palavra que está em destaque é o tipo de agressão, né, psicológica, o psicológico da pessoa. Então, o tipo de agressão que a gente consegue identificar em maior destaque que é o que mais acontece. O que muitas pessoas aí, né, pode ser que já ouviram acontecer com algum parente, algum conhecido também, tá bem? E na nossa outra tela de interação, no nosso mural, está tendo grande apresentação, grande participação de todos, tá bem? Desde já agradecendo a participação de quem pôde compartilhar sua mensagem, né? Sua resposta de acordo com as perguntas. Né? A polícia, né? Como perceber que a mulher está em um relacionamento abusivo? Mudança de comportamento, vive com medo, assustada. Observar os comportamentos, sinais que ela nos dão, pela linguagem corporal e pela maneira que ela, né, perto do seu parceiro, está brava ou calada. Olha, de acordo com o que vocês vão respondendo, pessoal, tá em interação, né? Tá só alterando. Muito obrigado pelas respostas de vocês, tá? E podem continuar participando aí, tá bem? É muito bacana mesmo a gente ver essa participação e como que a tecnologia também tem nos dado algumas possibilidades, né? Porque nem sempre, às vezes, a pessoa tem se sente seguro para falar publicamente, para colocar um questionamento ou uma pergunta, né? Então, aqui a gente consegue enxergar um pouco isso também. Mas aí nós vamos continuar mais alguns minutinhos. Se mais alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma consideração, pode.
pedir que o microfone vai estar aberto, ok? Oi, bom dia, pessoal. Eu queria, na verdade, assim, nem é uma pergunta, não, mas no começo, um relato, né? No começo da pandemia, eu vi um vídeo que eu achei muitíssimo interessante. A mulher, ela fazia um sinal para a amiga de que ela estava sofrendo violência doméstica. Então, às vezes, a pessoa não tem a coragem para falar, ela não tem, ou nem pode falar, né, porque o agressor às vezes está ali perto, e ela fez um sinal. Eu até procurei aqui rapidinho como a maneira certinha de fazer o sinal, né, e aí ela faz assim para a amiga, né, juntou as mãos, assim, e fez esse sinal. Então, assim, a amiga descobriu que ela estava sofrendo agressão doméstica e conseguiu ajudá-la. Então, às vezes, né, está acontecendo com você dentro de casa ou com alguém que você conhece, está perto ali, ajuda, faz um sinal, alguém vai perceber que tem alguma coisa de errado. E uma coisa que eu acho muito importante que a Denise falou, que eu acho muito importante ressaltar, é que a violência nem sempre ela é física. E, às vezes, ela não começa como uma violência física, mas ela começa como uma violência psicológica. É com os pequenos detalhes. Às vezes, a pessoa dá um indício de que ela pode fazer uma coisa muito pior, chegar de fato, às vias de fato, né, de agredir mesmo fisicamente a pessoa, mas ela dá sinal. Ela, às vezes, é uma coisinha que ela fala ali, às vezes é um determinado comportamento, é um ciúme excessivo, né? Aquela coisa de posse, achar que a pessoa é propriedade. Então, a gente tem que observar, principalmente nossos alunos queridos, alunas que estão iniciando a vida agora, né? Jovens, adolescentes, entrando em relacionamento, que a gente, quando a gente é adolescente, a gente ama muito, com muita intensidade, tudo é muito intenso para a gente, e isso é muito gostoso, só que a gente precisa observar. Nós temos que ser críticos, né, e analisar a situação, até para a gente não passar por isso. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que deve ser a pior coisa, né? A sua mente, o seu corpo, seu físico, deve te desestruturar muito, te deixar muito abalado. Então, observa. E se tiver, se precisar de ajuda, ó, eu tô aqui. Obrigada, Laís. Obrigada por sua contribuição aí, tá? Muito obrigada mesmo. Eu acho que isso é muito importante. A gente, enquanto professor, enquanto educador, assim, hoje nós estamos um pouco distantes, de certa forma, dos meninos, assim, fisicamente, né? Mas ainda assim, sabe, Denise, a gente ainda escuta muita coisa, a gente ainda tem muita coisa no privado que chega, às vezes, do estudante, que fala assim, Alice, eu estou bem, Alice, estou passando esse problema dentro de casa, né? Assim, às vezes, é de uma depressão mesmo, ou de uma situação, porque não é só, eu acho que esse tema, ele vem nesse ponto, nesse momento, claro que ele precisa ser discutido durante toda, eu acho que diariamente pela sociedade, mas nesse momento, não só a violência contra a mulher, mas todas as violências, isso tem ficado muito mais vulnerável, eu acho. As mulheres, as minorias, de certa forma, as fragilidades têm ficado muito expostas, né, com tudo isso. Então, eu acho que isso vem num momento também muito dessa necessidade. Eu acredito muito assim que, né, Deus, ele nos mostra, ele nos dá caminhos. E às vezes esse é um caminho que ele está nos mostrando. Olha, nós precisamos ter atenção para isso. Esse tema talvez seja como se fosse um sinal, né? Vamos conversar sobre isso. Talvez muitas pessoas estejam precisando desse diálogo. E quando a gente estava na escola, de certa forma, assim, eu sinto muito isso. Que, assim,
os meninos vinham muito mais até mim, sabe? Com uma palavra, ou com uma pergunta, ou com uma dúvida, ou com uma reclamação, ou para contar, ou para conversar sobre coisas que eles estavam passando. E acabou que isso distanciou, sim, não é fato, Denise, não tem como a gente falar que não, né? Vamos encarar a realidade. Esse distanciamento, ele não aconteceu só físico, né? Ele aconteceu muito também de forma, assim, o virtual é ótimo, mas não é a mesma coisa, né? Do menino chegar, te ver, ali sentir uma abertura em conversar com você. Então, eu penso que é o momento da gente ter esse olhar mesmo, esse cuidado, né? No nosso entorno, onde a gente está, com as pessoas que são próximas de nós. Bom? Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma consideração? Eu queria só completar uma coisa que eu escutei ontem. Eu estava preparando e a Hermógenes ontem falou para mim que ouviu. A gente ouve muito rádio aqui em casa. E ele ouviu uma reportagenzinha do pessoal de hospitais veterinários, que eles já estão sendo treinados para identificar violência contra os animais. Então, eles sabem que se o animal chega lá meio capenga e eles começam a perceber que houve alguma violência contra o animal, que eles já notificam outros órgãos, porque certamente, se o animal é violentado, a violência é sistêmica, familiar, entendeu? Até o cachorrinho, o gatinho, o animal doméstico da família sofre violências. Então, essa era a fala do veterinário lá do Hospital X, lá, acho que da USP, não sei o quê, que eles já identificam as violências dos animais e já transferem isso também para outros órgãos, para investigação, porque certamente a violência não é só contra o animal, é contra os outros membros da família também. Então, para a gente ver que o negócio é grande, né? E que a gente precisa estar atento também, até os animais que sofrem violência. Muito triste. Com certeza, na verdade, quando isso acontece, é como você colocou. Não é uma questão... Pode talvez acontecer, mas é muito raro que seja um momento e que seja com uma pessoa. Assim esse lar é violento, talvez. Né? Talvez esse lar seja violento. Talvez, né, esse espaço. É muito difícil a pessoa ser uma coisa comum e com outra ser diferente. Então, isso é muito relevante mesmo. Pessoal, mais alguém gostaria de conversar, de fazer algum comentário, de fazer alguma consideração? Porque, senão, eu vou pedir o Jean, né, para ver se teve alguma mudança, alguma alteração aí nas questões que ele fez. E vou pedir Claudinei, né, para fazer o que nós programamos aí, o que ele sugeriu no encerramento, de estar colocando a música para a gente prosseguir. Mas vamos aproveitar a oportunidade, né? Se mais alguém quiser falar. Agora, Denise, não sei se você percebeu, mas esse formato, ele é silencioso, né? Pode falar, Helena. Bom dia a todos. E bom dia, Denise. Obrigada pela sua colaboração. Está sendo ótima essa palestra. Eu acho assim que, mesmo para quem nunca passou, quem nunca vivenciou isso, né? Graças a Deus, é um alerta, não deixa de ser, né? Para todos nós. Mas eu, como professora de projeto de vida, igual como Letícia mencionou aí, essa falta da gente estar na escola é muito grande, tanto para os alunos, a gente vê essa falta, né, neles, como para a gente também. Porque a gente ficar só dentro de casa, assim, vai ficando frustrante. Eu tenho 2 meninas, então, assim, eu estou praticamente dentro de casa mesmo, literalmente. Então, vai ficando cansativo. Mas eu, como professora de projeto de vida, eu recebo muitas informações deles, porque o tema a ser trabalhado no projeto de vida é muito falado, assim, sobre o eu, como eu sou, como a minha família. Então, assim,
tem muitos alunos nossos, muitas pessoas que às vezes comentam não só deles, mas como de outros familiares, ou amigos, ou conhecidos, que passam por certas situações. Então, assim, a gente ficar bem alerta, e como você, né, mencionou aí várias vezes, que a gente tem que procurar, assim, apoio, procurar uma ajuda. E nós, como escola, igual sempre a Letícia sempre falou, e a gente sempre fala, eu sempre falo como professora, que não só como... A gente não está aqui só como professor mesmo de ensinar a disciplina, mas está interagindo em poder ajudar. Então, eu sempre falo, procura ajuda, por mais que a gente não possa ajudar naquele momento, naquela hora, mas a gente pode procurar uma outra ajuda, um outro meio de estar ajudando, né? A gente está aqui como escola, mas também como uma família em geral, né? Para estar ajudando e apoiando todo mundo que venha precisar de algum apoio. Eu só peço que quem estiver com essa dificuldade, para nunca se calar, né? Tá sempre expondo isso, não de forma gritante, mas procurando uma ajuda correta. Tá? Muito obrigada, Denise. Eu achei muito interessante quando o Jean teve essa ideia de estar colocando isso, né, para fazer esse pallet, porque aí a gente vê como as pessoas estão pensando e não precisa de identificar. E como é que a gente consegue associar junto aos colegas como está sendo difícil essa violência doméstica. E muitas vezes os filhos tornam-se violentos por ver a violência dentro de casa com as mães, né? E como a gente trabalha também com pessoas com deficiência, a gente vê que muitas vezes elas são muito vítimas disso, porque elas não sabem se defender. E os pais, às vezes, eles não têm esse conhecimento para estar com essa orientação para estar fazendo dentro de casa. Mas, assim, nós estamos dentro do nosso horário previsto, né? Então, eu quero, de antemão, assim, já agradecer muito a Denise pela disponibilidade, né? Por ter se organizado uma fala para apresentar para a gente. Mas eu sei que isso não é pesado para você. Na verdade, quem te conhece sabe que isso é um prazer, né? Então, assim, agradeço a oportunidade também de estar aqui com todos vocês, a gente. E, assim, cada vez que eu me encontro com vocês, com os professores, e hoje, né, com alunos aqui também, eu me sinto feliz porque nós estamos com saúde. Porque se nós estamos aqui, é porque nós estamos bem. E eu espero que assim seja, né? Que nós possamos continuar estando bem de saúde, né? Não só de saúde física, mas de saúde mental também, né, gente? Porque com tanta coisa. Então, assim, agradecer mesmo. Denise, eu falo que a Monsenhora Valentina é um lugar especial. A gente tem uma equipe fantástica. Muito, muito mesmo. Todo mundo se doa, todo mundo se ajuda. E a gente... falam-se muitas coisas de escola pública, sabe? Falam-se, escola pública é isso, escola pública é aquilo. Mas tenham certeza, assim, eu quero aproveitar a oportunidade de falar isso, que eu sei que tem alunos aqui, que tem pais também. Nós temos nos dedicado ao máximo para fazer o melhor para vocês dentro das nossas possibilidades, né? E, assim, muito orgulho mesmo de estar nessa escola, de ser funcionário dessa escola, de escola pública, sim, dessa escola, e de ter esse grupo tão coeso e tão importante para a nossa sociedade. Não só para nós, como para a nossa sociedade também, né? É agradecer a todos mesmo, meus vices, as especialistas fantásticas, os professores, né, que estão aí inovando. A gente está aprendendo muito, Denise, a gente não sabe nada também, quer dizer, a gente tem gente muito boa aqui nas tecnologias, né, mas assim, aprendendo com os colegas, né, isso é muito importante. Agradecer muito aos pais que se disponibilizaram nessa manhã de sábado para estar aqui conosco, e aos alunos também. Vocês podem ter certeza que os frutos daqui são muito positivos, né? Claudinei, muito obrigada também por
né, tá aí sempre nos ajudando com essa parte de estar disponibilizando o link, está nos ajudando aí. Muita satisfação mesmo em estar com vocês. Muito obrigada, viu? A cada hora, 536 mulheres são vítimas de agressão física. No último ano, 66% das mulheres sofreram algum tipo de assédio. Por muito tempo eu fiquei calada, mesmo vivendo tanta coisa errada. Um pesadelo que não tinha fim, sempre era assim. E essa rosa agora não adianta nada. Mais uma vez sua desculpa não apaga as marcas dessa dor que você deixou. E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, 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 não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói, que cala a voz, não é amor. Eu não calo a minha voz, vou gritar por todas nós. Eu não calo a minha voz, não. Eu não calo a minha voz. Se for preciso, vou gritar por todas nós. Eu vou deixar meu coração falar, saber que eu me amo e não vou me calar. Se atinge uma, atinge todo mundo. Machuca uma, machuca todo mundo. Você não tá sozinha não. Então por que não tira a tua voz do mundo? E a gente não se olha mais do jeito que se olhava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói não é amor, não, não. E a gente não se ama mais do jeito que se amava. Você não toca em mim do jeito que você tocava. Amor que dói